Meus amigos, temos as oitavas de final da Eurocopa. E que chaveamento interessante, né? De um lado, as quatro principais favoritas. Espanha, Alemanha, França e Portugal ficaram no mesmo lado da chave, ou seja, podem se enfrentar nas quartas de final. Do outro, a Inglaterra foi beneficiada apesar da sua incompetência, se deu muito bem no chaveamento. Temos a Áustria como candidata surpresa, Itália, Holanda. Então a gente vai analisar como foi esse chaveamento. De um lado, Espanha e Geórgia. Geórgia vai se basear no que foi contra Portugal, jogar contra-ataque e velocidade, jogar na transição rápida, se armar com um 5-4-1 ou um 4-5-1, muita gente fazendo o máximo para defender, mas sempre pronto para alçar em velocidade de Michaltadze, alçar em velocidade de Kvaratskhelia, e assim tentar ferir a Espanha ou conseguir um resultado mais ainda histórico do que já tem sido essa Eurocopa. E a Espanha é favorita, a Espanha pode utilizar muito do que foi o jogo contra a Albânia para se preparar. Eu acho parecido o método de tentar se defender, tentar atacar em velocidade, por ter menos técnica, por ter menos qualidade individual. E a Espanha é uma das favoritas desse título. Eu acho que junto com a Alemanha, as seleções que jogaram o melhor futebol na fase de grupos. Então, a Espanha tem um desafio interessante, um quebra-cabeça, e a Geórgia vai buscar um milagre. Apesar disso, eu acredito que a Espanha vai se classificar para enfrentar quem vem de Alemanha e Dinamarca. Cara, a Dinamarca é um time que tem qualidades individuais, o principal, o Eriksen. Mas a Alemanha talvez tenha sido a seleção que mais jogou futebol na fase de grupos. Está ali junto com a Espanha em primeiro e segundo, mas é possível que seja até a melhor seleção. A Alemanha fez uma baita fase de grupos, apesar do empate na última rodada contra a Suíça. Eu acho que é um time extremamente preparado e jogando em casa eu acho que vai conseguir se classificar nessa seleção jovem, de uma mescla, na verdade, de jovens e veteranos. Você tem Miller, você tem Neuer, você tem Toni Kroos, você tem Gundogan, e do outro lado você tem Vice, você tem Musiala, você tem jogadores ali como Schlotterbeck. A gente já falou sobre isso, quanto eu acho interessante esse time alemão na mão do Nagelsmann. Eu acho que vai se classificar. A gente poderia ter uma Alemanha e Espanha nas quartas de final. Colocar de frente as duas melhores seleções da fase de grupo seria absurdo. Esse é o nível da chave que a gente tem desse lado, já que ainda nas outras oitavas de final a gente tem Portugal e Eslovênia. Portugal favorito, acredito que vai passar. O jogo contra a Geórgia, para mim, acaba sendo um pouco distoante, até pelos jogadores que não utilizou o titular, apesar da presença do Cristiano Ronaldo, que acaba devendo, né? Por mais que tenha feito duas boas partidas nos dois primeiros jogos, ainda não fez gol nessa Eurocopa e com certeza vai se esforçar ao máximo para conseguir esse gol nas oitavas de final contra a Eslovênia. É o time favorito, a Eslovênia vai se basear nessa questão mais defensiva, organizada taticamente, tentar ligar o cesco, mas eu particularmente, inclusive, gostei mais de assistir a Geórgia, a Romênia do que a Eslovênia. Então acho que Portugal deve se classificar, mas aí é que tá. Se Portugal passa, enfrenta França ou Bélgica, que talvez confronto por nomes seja o mais difícil na teoria, mas na prática pode ser até bem diferente, porque a França forneceu um desempenho abaixo do que se esperava pelas estrelas que tem. O time do Deschamps não atuou tão bem, e a Bélgica nem se fala. A Bélgica a gente sabe que já passou o auge da geração belga de Hazard, de De Bruyne, de Courtois, do próprio Lukaku, mas ainda é um time que era favorito no grupo dela pelos adversários que tinha e não conseguiu ser dominante. Passou ali com o mesmo número de pontos no grupo, que todo mundo teve a mesma pontuação, e acredito que não vai conseguir passar da França. É um adversário para a França que abre até um leque interessante, porque não vejo a Bélgica tentando se defender a todo custo, fazendo uma linha de 5 na defesa, talvez em alguns momentos do jogo, a depender do resultado. Porém, acredito que a França tem mais talento, tem mais qualidade e é melhor taticamente preparada para esse confronto. Acho que a França passa. E aí, meus amigos, caso passe o que eu acho que vai passar, que seria Espanha, Alemanha, Portugal e França, a gente tem as quartas de final desse lado com Espanha, Alemanha e Portugal e França, que já foi final em 2016, Portugal e França, Espanha e Alemanha, um confronto que seria as duas melhores seleções dessa Eurocopa. Esse é o nível da chave desse lado. Esse é o nível do enfrentamento que a gente vai ter. Já do outro lado, é tudo que a Inglaterra sonhava, né? Não jogou nada, não fez por merecer nada e levou um prêmio. A gente tem Romênia e Holanda. Assim, a Romênia é muito competente, tá? E muito unida. Mas vai ser difícil passar da Holanda. A Romênia teve jogos extremamente interessantes, mas temos que convir que enfrentou a Eslováquia, a Ucrânia e a Bélgica. Na minha visão, a Holanda é melhor que esses três times. Então, acredito que a Holanda vai passar. Porém, não acho que vai ter vida fácil. A Romênia, cara, para essas seleções é 90 minutos que valem tudo. São 90 minutos que valem
uma classificação histórica, são 90 minutos que valem, assim, fazer história para o seu país. É uma chance que a Romênia raramente vai ter. A Romênia tem dificuldades para se classificar para a Eurocopa, então vão dar tudo de si. A Holanda é favorita nesse confronto, vai ter que lidar com essa pressão. Não é um time que eu vejo entre as cabeças, mas a depender dessa lado da chave, ela tem até uma visão boa a longo prazo, né? Porque caso passe, enfrenta Áustria ou Turquia nas quartas de final. A Turquia é um time que tem talentos individuais até interessantes. Arda Güler, Çalhanoğlu, você tem o Kenan Yıldız. É um time que sabe jogar futebol. Só que a Áustria é a sensação dessa Eurocopa, tá? Na fase de grupos, a gente pode dizer, talvez a Geórgia também. A Áustria joga um futebol bem interessante, cara. A Áustria atua muito bem defensivamente. A Áustria sabe dar trabalho na bola parada, porque tem jogadores altos no ataque. É um time que tem Sabitzer, é um time que tem ali o Baumgartner, que joga muito bem com a bola no pé, que sabe se encontrar no campo. A Áustria, pra mim, tem um favoritismo ali de 60-40 nesse confronto contra a Turquia, tá? E eu acho que vai ser uma partida bem interessante até de se assistir. Aguardemos. Seria até legal ver uma Holanda e Áustria, uma Holanda e Turquia, mas convenhamos que é bem mais fácil do que do outro lado. E aí a gente tem os dois últimos jogos, Inglaterra e Eslováquia. A Inglaterra deu muita sorte, podia enfrentar coisa muito pior, mas ainda assim a Inglaterra joga um futebol tão ruim que eu não duvido que vai se complicar contra a Eslováquia, tá? A Eslováquia é um time bem limitado, o time dos Tirans ali, você tem um time que gosta de se basear na bola aérea, um time que tem até certa velocidade, mas é bem limitado, cara. Você não vê peças assim, o principal jogador eslovaco é o Skriniar, que é o zagueiro. E no mais, você já começa a ter alguma dificuldade ali para encontrar nomes mais conhecidos. Lobotka, talvez. Mas a Inglaterra joga tão mal, a Inglaterra consegue oferecer tão pouco, o Southgate consegue ser tão medíocre, que mesmo com Kane, com Palmer, que ele mal utiliza, com Foden, que possivelmente deve voltar a tempo para o jogo do domingo, já que foi acompanhar o nascimento do terceiro filho dele na Inglaterra, mas com Declan Rice, com Stones, com Walker, com Bukayo Saka, mesmo com todos esses jogadores, eu não consigo desconfiar mais que a Inglaterra não vai se atrapalhar com a Eslováquia. Dito isso, eu acho que vai passar. Mas, para mim, a Inglaterra passa das oitavas e fica nas quartas, tá? Das quartas a Inglaterra não passa, esse é meu palpite. Porque nas quartas enfrenta Suíça ou Itália. Jogo extremamente aberto, tá? O jogo que a gente viu a Suíça fazer contra a Alemanha mostra muito do que essa seleção é capaz. Um time experiente, um time com opção de velocidade no ataque, que tem técnica também ali com o Shaqiri, com o Okafor como opção, o N'Doye também. É um time que consegue ser rápido, mas é um time que também é muito consistente taticamente contra o Itália aqui. Deixa o jogo aberto por não ser o auge da Itália, por se basear muito no Donnarumma, que inclusive pode ser uma peça fundamental para esse confronto de oitavas. Muito do que a Itália pode fazer se baseia no que o Donnarumma apresenta em campo, da atuação dele. A Itália se baseou muito nas boas atuações do Donnarumma nas oitavas, na fase de grupos, para se classificar às oitavas de final. Se o Donnarumma for bem, eu acredito que a Itália consegue uma classificação contra a Suíça com 2-1, 1-0, mas é um jogo bem aberto, e eu acho que qualquer uma das duas, ou Suíça ou Itália, que passar, tira a Inglaterra nas quartas. Então, por mais que a Inglaterra tenha tido sorte, eu acho que ela não vai muito longe pela incompetência que tem e pelo baixo nível de desempenho que apresenta. No mais é isso, vamos ficando por aqui. Eu sei que todo mundo quer acompanhar como vai ser o lado da chave de França, Espanha, Portugal e Alemanha. Eu particularmente também quero, ansioso e espero também que as quatro se classifiquem para a gente ter quartas de final históricas. Comentem quem vocês acham que são os favoritos, quem vocês acham que se classifica para as quartas de final. Até o próximo vídeo e tchau!